Já pensou que para agradar ao Senhor é preciso ter fé? Mas o que é fé? Será que fé é um sentimento, uma atitude, um modo de vida? Enquanto eu tiro algumas medidas aqui e vejo o tamanho da sua fé, me faz um favor, sabe esse botãozinho aqui embaixo com um joinha? Então, aperta ele, tá? Isso. Agora tem outro, que é uma setinha. Clica nele também. Envia esse vídeo para 7 pessoas. 7 pessoas que precisam ouvir isso. Eu vou anotar aqui as suas medidas. Certo? Tá. Ok. Enquanto isso a gente vai conversando então. O escritor de Hebreus, ele disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então a fé, ela é o ponto de partida para a gente conseguir alguma coisa. A gente tem a fé natural, que a gente já nasce com ela, né? A gente usa essa fé no nosso dia a dia, que é diferente da fé espiritual, que é aquela que leva a gente a crer naquilo que é impossível. A fé, ela vê aquilo que está longe, vê o invisível. Ela dá origem ao milagre. E se a gente precisa ver milagre acontecer na nossa vida, a gente precisa confiar em Deus. A fé abre portas, dissipa as trevas. A fé traz cura. A fé remove montanhas de pecados que nos separam de Deus, dos fracassos, das doenças. A fé produz um novo estilo de vida. A fé produz a justificação. Somos justificados pela fé. É o que a Bíblia diz, não é? A fé coopera com as obras. A Bíblia fala de medidas de fé. Ela fala da ausência da fé, quando ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
fala que os discípulos tinham pouca fé. No momento em que eles oravam para expulsar os demônios de um lunático. Essa medida de fé, ela é insuficiente para produzir milagres, para acalmar tempestades. Mas a fé, ela pode ser aumentada. Os discípulos suplicaram isso para Jesus. Eles falaram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Isso está lá em Lucas 17. Então a medida de fé, ela pode ser aumentada. E isso acontece quando a gente ouve a palavra de Deus. Tem uma outra medida de fé, lá em Mateus 15, 28. Jesus fala para uma mulher, e ele fala assim: mulher, grande é a tua fé. A fé, quando é grande, ela possibilita a gente receber curas espirituais e físicas. Deus é sábio em todas as suas coisas. Ele sabe que o homem sem fé por si mesmo, ele não pode fazer nada. Eu tenho certeza que Jesus, ele quer te dar essa porção de fé. E ele garante que ele já determinou sobre a tua vida. Todos, desde o nascimento, ele derramou sobre cada um de nós uma medida de fé. E não é menor que um grão de mostarda. Ou ela é do tamanho do grão de mostarda, ou ela é maior. E mesmo que seja do tamanho do grão de mostarda, já seria o suficiente para a gente fazer o impossível. O que aos seus olhos pode ser difícil, para o nosso Deus não é. Não deixe o inimigo te enganar mais, fazendo você pensar que você é um fraco, sem fé. A palavra de Deus diz que você tem fé o suficiente para mover uma montanha. Se apegue nessa palavra. E a partir do momento que você sabe, que você já tem a consciência de que você tem fé, basta você colocar essa fé em ação. Determinar mesmo a saída do mal, profetizar a tua bênção. Eu não sei o que você precisa. Se você precisa de uma cura, de uma libertação, de um milagre espiritual, financeiro, talvez uma restauração no seu casamento, talvez a conversão, de uma pessoa que você ama, um filho, uma filha. Não importa. Deus te deu fé. Não pense mais que a sua fé é pequena demais para alcançar o milagre que você precisa. Deus te deu uma medida de fé. Coloque a sua fé em ação. Tô lembrando aqui agora, quando eu era, quando eu era criança pequena, lá na minha cidade de Alfenas, tinha um irmãozinho da igreja que gostava muito de cantar uma música lá. E todo domingo ele ia e cantava aquela mesma música. Falava: vai dar tudo certo. Conhece? Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Creia nisso, tá? Se você é capaz de crer que Deus pode,
Então já não é mais responsabilidade sua fazer aquilo acontecer. A sua responsabilidade é crer. A sua responsabilidade é levantar suas mãos, profetizar. A sua responsabilidade é colocar seus joelhos no chão e orar. Faça a sua parte. E o Senhor, Ele vem com a ação, com o agir maravilhoso dEle, com o milagre. Eu creio nisso. Você crê? Vamos orar por isso. Pense agora. Coloque diante do Senhor aquilo que é a tua causa. Coloque diante de Deus o seu problema, o seu desejo. Coloque aos pés do Senhor. E ponha fé. Ponha fé nessa oração. Ponha fé nesse pedido ao Senhor. Não use apenas daquela... Muitas vezes a gente usa esse subterfúgio, né? E fala, já entreguei para Deus. Amém. Nós temos que entregar sim. Mas temos que continuar crendo. E continuar crendo é trazer à existência aquilo que não existe. É declarar com as nossas palavras, profetizando. Amém. Vamos orar por isso. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigada por mais uma vez, Deus, nos trazer algo que é tão importante para nós. Não queremos, ó Deus, sentir que o nosso coração perdeu a esperança, perdeu, Deus, aquele desejo de ver acontecer. Talvez por demorar a resposta a chegar, talvez por ser algo que parece ser tão distante. Mas, Senhor, nós queremos trazer à existência o que não existe. Pela fé, nós declaramos cura, declaramos salvação, declaramos libertação, declaramos a Deus que o resultado final é conforme aquilo que o Senhor decretar. Nós continuamos crendo, Deus, mesmo que seja impossível aos nossos olhos, seja distante, mas nós continuamos crendo, porque não existe nada que seja impossível ao Senhor. Tudo o Senhor pode, e nós cremos num Deus que tudo pode. Nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Senhor, Pai, e queremos, ó Deus, que a nossa vida ela esteja totalmente submissa ao Senhor. Nós confiamos no resultado que o Senhor vai nos trazer. E mesmo que esse resultado talvez não venha, nós continuaremos crendo, porque sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Coloca no nosso coração a Tua vontade. Coloca, Senhor, as respostas que nós precisamos, ó Deus. Dá-nos a Tua paz, ó Deus, em meio a qualquer que seja a Tua resposta. Dá-nos fé, aumenta a nossa fé. Nós te louvamos, Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Peça ao Senhor que te dê mais fé. Amém. Fica com Deus. Um abraço. Olá, tudo bem? Você já pensou que para agradar ao Senhor é preciso ter fé? Mas o que é fé? Será que fé é um sentimento, uma atitude, um modo de vida? Enquanto eu tiro algumas medidas aqui e vejo o tamanho da sua fé, me faz um favor? Sabe esse botãozinho aqui embaixo com um joinha? Então, aperta ele
tá? Isso. Agora tem outro, que é uma setinha. Clica nele também. Envia esse vídeo para 7 pessoas. 7 pessoas que precisam ouvir isso. Eu vou anotar aqui as suas medidas. Certo. Tá. Ok. Enquanto isso a gente vai conversando então. O escritor de Hebreus, ele disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então a fé, ela é o ponto de partida para a gente conseguir alguma coisa. A gente tem a fé natural, que a gente já nasce com ela, né? A gente usa essa fé no nosso dia a dia, que é diferente da fé espiritual, que é aquela que leva a gente a crer naquilo que é impossível. A fé, ela vê aquilo que está longe, vê o invisível. Ela dá origem ao milagre. E se a gente precisa ver milagre acontecer na nossa vida, a gente precisa confiar em Deus. A fé abre portas, dissipa as trevas. A fé traz cura. A fé remove montanhas de pecados que nos separam de Deus, dos fracassos, das doenças. A fé produz um novo estilo de vida. A fé produz a justificação. Somos justificados pela fé. É o que a Bíblia diz, não é? A fé coopera com as obras. A Bíblia fala de medidas de fé. Ela fala da ausência da fé, quando ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela fala que os discípulos tinham pouca fé no momento em que eles oravam para expulsar os demônios de um lunático. Essa medida de fé, ela é insuficiente para produzir milagres, para acalmar tempestades. Mas a fé, ela pode ser aumentada. Os discípulos suplicaram isso para Jesus. Eles falaram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Isso está lá em Lucas 17. Então a medida de fé, ela pode ser aumentada. E isso acontece quando a gente ouve a palavra de Deus.
tem uma outra medida de fé, lá em Mateus 15, 28. Jesus fala para uma mulher, e ele fala assim: mulher, grande é a tua fé. A fé, quando é grande, ela possibilita a gente receber curas espirituais e físicas. Deus é sábio em todas as suas coisas. Ele sabe que o homem sem fé por si mesmo, ele não pode fazer nada. Eu tenho certeza que Jesus, ele quer te dar essa porção de fé. E ele garante que ele já determinou sobre a tua vida. Todos, desde o nascimento, ele derramou sobre cada um de nós uma medida de fé. E não é menor que um grão de mostarda. Ou ela é do tamanho do grão de mostarda, ou ela é maior. E mesmo que seja do tamanho do grão de mostarda, já seria o suficiente para a gente fazer o impossível. O que aos seus olhos pode ser difícil, para o nosso Deus não é. Não deixe o inimigo te enganar mais, fazendo você pensar que você é um fraco, sem fé. A palavra de Deus diz que você tem fé o suficiente para mover uma montanha. Se apegue nessa palavra. E a partir do momento que você sabe, que você já tem a consciência de que você tem fé, basta você colocar essa fé em ação. Determinar mesmo a saída do mal, profetizar a tua bênção. Eu não sei o que você precisa. Se você precisa de uma cura, de uma libertação, de um milagre espiritual, financeiro, talvez uma restauração no seu casamento, talvez a conversão, de uma pessoa que você ama, um filho, uma filha. Não importa. Deus te deu fé. Não pense mais que a sua fé é pequena demais para alcançar o milagre que você precisa. Deus te deu uma medida de fé. Coloque a sua fé em ação. Tô lembrando aqui agora, quando eu era, como dizia, quando eu era criança pequena, lá na minha cidade de Alfenas, tinha um irmãozinho da igreja que gostava muito de cantar uma música lá. E todo domingo ele ia e cantava aquela mesma música. Falava: vai dar tudo certo. Conhece? Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Creia nisso, tá? Se você é capaz de crer que Deus pode, então já não é mais responsabilidade sua fazer aquilo acontecer. A sua responsabilidade é crer. A sua responsabilidade é levantar suas mãos, profetizar. Sua responsabilidade é colocar seus joelhos no chão e orar. Faça a sua parte. E o Senhor, Ele vem com a ação, com o agir maravilhoso dEle, com o milagre. Eu creio nisso. Você crê? Vamos orar por isso. Pense agora. Coloque diante do Senhor aquilo que é a tua causa. Coloque diante de Deus o seu problema, o seu desejo. Coloque aos pés do Senhor e ponha fé.
Ponha fé nessa oração, ponha fé nesse pedido ao Senhor. Não use apenas daquela... Muitas vezes a gente usa esse subterfúgio, né, e fala, já entreguei para Deus. Amém, nós temos que entregar sim, mas temos que continuar crendo. E continuar crendo é trazer à existência aquilo que não existe. É declarar com as nossas palavras, profetizando. Amém. Vamos orar por isso. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigada por mais uma vez, Deus, nos trazer algo que é tão importante para nós. Não queremos, ó Deus, sentir que o nosso coração perdeu a esperança, perdeu, Deus, aquele desejo de ver acontecer. Talvez por demorar a resposta a chegar, talvez por ser algo que parece ser tão distante. Mas, Senhor, nós queremos trazer à existência o que não existe. Pela fé, nós declaramos cura, declaramos salvação, declaramos libertação, declaramos a Deus que o resultado final é conforme aquilo que o Senhor decretar. Nós continuamos crendo, Deus, mesmo que seja impossível aos nossos olhos, seja distante, mas nós continuamos crendo, porque não existe nada que seja impossível ao Senhor. Tudo o Senhor pode, e nós cremos num Deus que tudo pode. Nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Senhor, Pai. E queremos, ó Deus, que a nossa vida ela esteja totalmente submissa ao Senhor. Nós confiamos no resultado que o Senhor vai nos trazer. E mesmo que esse resultado talvez não venha, nós continuaremos crendo, porque sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Coloca no nosso coração a Tua vontade. Coloca, Senhor, as respostas que nós precisamos, ó Deus. Dá-nos a Tua paz, ó Deus, em meio a qualquer que seja a Tua resposta. Dá-nos fé, aumenta a nossa fé. Nós te louvamos, Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Peça ao Senhor que te dê mais fé. Amém. Fica com Deus. Um abraço.